Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Nós estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD em casa. A nossa lição de hoje é a lição de número 8. O capítulo de Romanos é o capítulo 9, a eleição de Israel. Na igreja romana havia discussões sobre qual seria o papel dos judeus e dos gentios no seio da comunidade. Os judeus evocavam sua ascendência como motivo de superioridade, enquanto os gentios afirmavam que já não era necessário ser judeu de sangue para ocupar posições de liderança na igreja. Por causa dessa confusão, Paulo, em toda a carta de Romanos, está orientando todos para que tenham mais humildade, pois todos são pecadores e dependentes da justiça e da graça que só pode ser alcançada por meio de Jesus. Não será diferente no capítulo 9, 10 e 11, nos quais Paulo nos ensina o papel de Israel no plano da salvação. Então vejamos lá, o primeiro momento, a eleição. Paulo com certeza começa o capítulo 9 com muito pesar no coração, chegando a dizer que sua consciência, direcionada pelo Espírito Santo, não o deixava mentir sobre a angústia que havia em seu coração. Sua tristeza era tão grande que ele desejava ser um anátema, ou seja, ser alguém sem esperança de redenção, condenado à destruição, amaldiçoado, se assim pudesse ver seus conterrâneos salvos. Romanos 9, de 1 a 3. Esse sentimento também esteve no coração de Moisés, Êxodo 32, 32, e também deve estar nos nossos corações. Então, aqui, primeiramente, a adoção, sua separação entre todas as nações do mundo para ser possessão de Deus. Oséias 11, 1, Isaías 43, 20. Letra B. As glórias, as teofanias de Deus durante sua história, ou seja, as manifestações visíveis de Deus, do Deus invisível, como o episódio da sarça ardente, Êxodo 3, 4. C. As alianças, os pactos de Deus com seu povo ou com seus líderes, como as feitas com Abraão e Davi, Gênesis 15, 17 e 2 Samuel 7. D. Lei, dada por intermédio de Moisés no Monte Sinai, Êxodo 19. E. A adoração, por meio do culto no templo, adoração, por meio do culto no templo, os judeus receberam gratuitamente um lugar para ter comunhão com Deus. F. As promessas, eles conheciam os planos de Deus e sabiam qual era a tarefa, o privilégio e o destino para o qual Deus os havia preparado. Letra G. Os patriarcas, sua tradição e história revelada por Deus tanto a eles como para a humanidade. E, finalmente, letra H. O Cristo. Todos os outros pontos mencionados culminam para esse. Israel teve o privilégio de ser o povo onde o Deus bendito encarnaria. Se Israel, de fato, é tudo isso, a palavra de Deus falhou, tendo em vista que nem todos os judeus aceitaram Jesus como Messias. É uma pergunta séria. Paulo responde: não falhou.
e para justificar sua resposta afirma, em Romanos 9, 6 a 13, que não é simplesmente por serem descendentes físicos de Abraão que seriam filhos das promessas de Abraão, pois, embora o pai da fé tivesse Isaque e Ismael como filhos de sangue, somente Isaque era o filho da promessa. Portanto, Paulo afirmou que delinear uma linha de ascendência até Abraão não era uma garantia de que a pessoa herdará as promessas feitas ao patriarca, porque isso depende de sua fé e da graça de Deus. O apóstolo cita ainda os filhos de Rebeca, afirmando que antes mesmo do nascimento dos gêmeos ou de qualquer atitude realizada por Esaú e Jacó, Deus tinha amado Jacó e rejeitado Esaú, conforme a eleição, e não por obras. Romanos 9, 11 a 13. Nesse ponto, dois assuntos precisam ser tratados aqui. O primeiro é sobre a eleição, como diz nossa declaração doutrinária. A eleição que Deus faz é feita à luz da sua presciência, ou seja, Deus conhece todas as coisas, razão pela qual Ele pode decidir tudo de antemão e ainda assim não ferir o livre-arbítrio da humanidade. O segundo ponto é que Paulo está citando as profecias de Rebeca, Gênesis 25, 23 e de Malaquias 1, 2 e 3, que não fazem referência direta a Esaú e Jacó como indivíduos, pois em nenhum momento na história dos irmãos houve uma servidão direta de Esaú a Jacó. A profecia que Malaquias fez era referente às duas nações que surgiram desses irmãos, pois de Esaú surgiu Edom e de Jacó surgiu Israel. Logo, podemos afirmar que a nação de Israel foi escolhida por Deus e de Edom não. Segundo momento, a misericórdia e compaixão. Na sequência, Paulo começa a explicar que Deus não é injusto em ter escolhido o povo de Israel, porque ele é soberano e pode ter misericórdia e compaixão de quem quiser ter misericórdia e compaixão. Quando lemos esse texto, muitas vezes ficamos chocados, mas as Escrituras nos garantem que Deus é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Efésios 2, 4. E deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4. Deus tem misericórdia de todos os homens, porém, nem todos aceitam seu chamado, tornando-se alvos da sua ira. A fim de fortalecer seu argumento, Paulo usa o exemplo do juízo de Deus sobre Faraó. Antes de continuarmos com a história de Faraó, é importante lembrar que a ira de Deus, como vimos nas primeiras lições, é entregar o ser humano a si mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu com Faraó, pois Deus endureceu seu coração, já endurecido, isto é, entregou-o a si mesmo. Êxodo 4, 42. Deus, em nenhum momento das Escrituras, endurece um coração quebrantado. Um segundo argumento usado por Paulo diz respeito ao poder que o oleiro tem sobre o vaso. Quando um oleiro fabrica um vaso, ele tem todo o poder sobre ele. Do mesmo monte de barro, pode fazer um vaso para propósito honroso e outro para um propósito desonroso. Jeremias 18, de 1 a 6. A figura usada por Paulo é dura, pois afirma que estamos para Deus
como um barro está para o oleiro. Mas a história não acaba aqui, pois somos mais que barro, somos barros feitos à imagem de Deus. Logo, temos dignidade implícita em nós, simplesmente por sermos seres humanos. E por sermos a imagem de Deus, somos dotados do desejo, inteligência, entre outros atributos. Por isso, quando Paulo afirma que Deus faz vaso honroso, destinado para a glória, e desonroso, destinado para a destruição, quer dizer que Deus permite que todos existam, que todos nasçam, independentemente de quem se tornarão ou de serem convertidos ou não. Romanos 9, 19 a 29. Paulo afirma também que os vasos de glória são formados por judeus e gentios, ou seja, por todos os que creem em Jesus. Os crentes judeus tinham muita dificuldade para entender essa verdade, pois acreditavam que a obediência à lei era o caminho para acumular crédito em seu favor. Em outras palavras, Deus devia a eles salvação e amizade. Os gentios não conheciam a lei, por isso, quando confrontados pelo grandioso amor de Deus em Jesus Cristo, simplesmente se entregaram a esse amor pela fé, o que foi o cumprimento de várias profecias citadas por Paulo em Romanos 9, 25 a 29. Conclusão. A mensagem da graça para todos que tinham fé se tornou uma pedra de tropeço para os judeus, pois acreditavam na autojustificação. A finalidade deles passou a ser cumprir a lei e não acreditar na fidelidade das promessas de Deus. Jesus, porém, veio a este mundo para salvar a humanidade. Ele, de fato, é a pedra de tropeço que julgará todos os homens. Para os que creem, Jesus é a salvação. Para os que não creem e se garantem a sua própria justiça, Jesus é a condenação. Para pensar e agir. A igreja romana tinha problemas de divisão e isso estava atrapalhando a igreja. Tendo em vista isso, convido vocês a orarem pela unidade da igreja nesse momento. 2. Os judeus se sentiam exclusivos e melhores pela graça que receberam. Nós estamos cometendo esse mesmo erro? E, finalmente, a graça de Jesus é constrangedora, pois mexe em nosso senso de justiça. A graça é, de fato, de graça. Não entender isso pode nos fazer acreditar que podemos alcançar Deus por conta própria. Fazer isso é transformar Jesus em uma pedra de tropeço. Você tem consciência disso? Pergunta séria, não é? Será que nós temos essa consciência? Pois bem, vamos a mais uma melodia, né?
As últimas palavras deste coro diz: ó, vinde a Jesus, chegai-vos, chegai-vos ao bom Salvador. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Deus, pela grandeza do teu amor para conosco, porque o Senhor tem nos olhado com amor e tem nos permitido, nos proporcionado em Cristo Jesus a salvação. Ó Deus, que este mundo entenda os propósitos teus e que possa reconhecer em Cristo o único que pode salvar dos pecados e conceder a vida. Tantas pessoas perdidas neste mundo, Deus, tantas pessoas embriagadas, drogadas, vivendo momentos longe do Senhor por conta da sua própria vontade e uma vontade perniciosa, Deus. Tem misericórdia deste povo, Deus. Dá a eles a oportunidade de reverem as suas vidas e que eles possam entender em Cristo a esperança única de salvação. Queremos, Deus, te agradecer pela nossa vida, pelos nossos dias, pelo ar que respiramos. Queremos, Deus, te agradecer e clamar pelos nossos filhos, pelo Eduardo ali em Guarapari, pela Eliana que está chegando aqui onde estamos, Deus. Ó Deus, pela Érica que está em Itaperuna, ajuda-nos, ó Deus. Abençoa o Pedro que deve estar indo para Itaperuna, está com sua mãe, a Isabela, ó Deus, ali em Cachoeiro. Abençoa suas vidas, dá, ó Deus, discernimento da tua palavra e entendimento da mesma, Deus. Fica conosco, Deus. Continua falando aos nossos corações no dia de hoje, através da tua graça, através do culto na tua igreja, ó Deus, e que o teu nome seja engrandecido em tudo. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pois é, queridos, estamos chegando ao final de mais uma EBD com você, no seu lar, e nós queremos dizer a você que hoje é o dia do Senhor. Não fique em casa, mas vá à casa do Senhor, ou se possível, assista o culto através das redes sociais, da internet, ó Deus. A primeira igreja tem o seu culto transmitido todos os domingos e é um momento gostoso na presença do Senhor. Eu gostaria que você estivesse pensando nisso. Busque a Deus. Alguém diz, mas eu não preciso de igreja. Precisa sim. Nós precisamos da comunhão da igreja. Isso nos faz muito bem. Venha à casa do Senhor. Cultue ao Senhor. Adore ao Senhor. Em espírito e em verdade. E nós queremos que você tenha um domingo de alegria junto da sua família, um domingo de esperança, um domingo de bons momentos, boas conversas, bons relacionamentos. E amanhã, segunda-feira, estaremos de volta com o nosso devocional, se Deus assim nos permitir. Portanto, a todos, um bom dia, na graça e na paz do Senhor, e que você possa estar buscando servir a Deus, buscando adorar a Deus, o único que pode te dar a verdadeira esperança, porque Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é a única esperança. Bom dia, que Deus nos abençoe, amém? Fique na paz do Senhor.